Olá, queridos irmãos, irmãs, graça e paz, vamos orar. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é fiel, verdadeiro, se doou por nós, veio até nós e o que fazemos nada mais, nada menos do que reagir bem ao seu convite, à sua ação proativa em vir em nossa direção para nos abençoar. Bem disse o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange porque Ele nos amou mesmo antes de fazermos qualquer coisa em direção a Ele. Vamos juntos? Se você não é inscrito, inscreva-se neste canal e vamos espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Nossa vocação, nossa visão. Eu estou com a Bíblia aberta em Gálatas capítulo 6, apenas o versículo 2 é um versículo autoexplicável, desnecessário, né? Muitos comentários, mas a Bíblia diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Simples assim, né? Levem as cargas, levem os fardos, ajudem uns aos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Eu estava no culto agora há pouco e ao ministrar a palavra mencionei aquele Mateus capítulo 6, quando Jesus dá dicas a respeito do ajudar as pessoas e ali no caso especificamente da tradição judaica, israelita, de dar esmolas, e ele disse assim, não façam isso para aparecer, façam isso em secreto, porque Deus honra aqueles que ajudam sem esperar glória, aplauso ou coisa parecida, essa coisa tão natural, tão humana, tão carnal, né, do ser humano separado de Deus. Aqui, então, em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo recomendando a igreja a ser uma igreja fiel ao Deus da igreja. E toda vez que alguém se aproxima desta igreja, da Bíblia, do cristianismo e desse movimento que é o cristianismo, as pessoas perguntam, pastor, o que é que pode e o que não pode nesse movimento, nesta igreja, nesta denominação? Qual é a lei? Qual é a regra a ser seguida? E então, sempre que ouço essa pergunta, me ocorre a memória do grande mandamento, que eu associo também à grande comissão. O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a grande comissão é espalhar isso, ou seja, fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é encontrar as pessoas e influenciá-las para que elas também amem a Deus sobre todas as coisas e amem as pessoas como amam a si mesmas. É o desafio da palavra. Esta é a expansão da igreja, este é o anunciar do evangelho. Mas aqui em Gálatas capítulo 6, há uma tradução, eu gosto de brincar com este conceito, né? Há coisas na Bíblia que são ensinos teóricos e depois tem ilustrações e ensinos práticos, e alguns são desenhos para aqueles que têm dificuldade de entender. A Bíblia desenha o que nós precisamos fazer. E aqui, então, um desses desenhos, né? Levem as cargas pesadas uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo, ou seja, a vontade de Cristo para o seu povo, para os seguidores dele, né? Como fazemos para agradar a Deus? Levando as cargas pesadas uns dos outros. Esta é a essência da prática da igreja. A igreja faz muitas coisas, fazemos culto, ensinamos pessoas, cuidamos de pessoas, mas nada comparado ao apoio prático de levarmos as cargas uns dos outros. Estas cargas, elas podem ser muito diferentes dependendo do contexto e da situação. E não é sem razão
que o apóstolo Paulo define que as cargas são pesadas. Em conversa com um motorista de aplicativo, pedi ajuda dele, né? Disse assim: meu amigo, um amigo que tenho perdeu o celular lá no motorista, né? No carro de aplicativo, e está precisando recuperá-lo. Como fazer? Então ele me orientou. O passo 1 é entrar lá, sinalizar que você perdeu, pedir para entrar em contato, e me deu o caminho das pedras. Mas ele me adiantou dizendo o seguinte: só que vai depender muito de quem encontrar esse aparelho e se vai ter boa vontade em devolver, em ajudar. E ao conversar hoje então sobre esta situação com esse motorista de aplicativo, eu disse para ele: pois não deu certo, o celular desapareceu. E talvez não seja nem maldade de quem pegou ou não percebeu, mas é que muitas vezes ajudar custa. Ajudar custa tempo, ajudar custa trabalho e às vezes custa até dinheiro. Ajudar é pesado. O apóstolo Paulo fala assim: levar as cargas uns dos outros. E se nós queremos ajudar, nós temos que repartir um pouco da nossa energia, do nosso tempo, da nossa decisão, da nossa disponibilidade. Pois a grande notícia das Escrituras é que não há outra maneira de agradar a Deus a não ser caminhando em comunidade e levando as cargas uns dos outros. Eu pergunto para você nesse dia em que você está aqui diante da nossa ministração e da oração diária, na expectativa da intercessão e esperando uma bênção do Senhor. Há alguém perto de você precisando de ajuda? Será que você pode despender um pouquinho do seu tempo, do seu dinheiro, ou talvez agora na parte bem prática do nosso momento diário? Será que você pode orar junto comigo e interceder por esta pessoa? Eu tenho certeza que se você cumprir a lei de Cristo, você vai receber muitas vezes mais as bênçãos e as vitórias que o Senhor tem preparado para o seu povo. Mas isso custa. E é desta maneira que todos os dias nós nos envolvemos, nós nos desgastamos, nós investimos para abençoar pessoas. Convido você que faça o mesmo. Vamos juntos cumprir a lei de Cristo e expandir esta igreja, que não é minha, não é sua, é a igreja do Senhor Jesus, da qual todos fazemos parte. Oremos. Pai querido, Pai de amor, eu coloco a nossa vida diante do Senhor e a vida da nossa comunidade de fé, essa comunidade virtual que se reúne aqui no YouTube todos os dias. Abençoamos, Senhor. Abençoamos aquele que está endividado. Abençoamos aquele que está com dor. Abençoamos aquele que hoje, Senhor, tem os olhos marejados de lágrimas por conta da solidão ou da perda. O Senhor conhece o coração e a vida de cada um dos nossos ouvintes e nós clamamos que a Tua bênção venha sobre o Teu povo. Pela orientação da Tua palavra, nós clamamos também uma capacidade celestial de ajudarmos a carregar as cargas, mesmo as mais pesadas, mesmo aquelas que nos custem algo, que o Senhor nos capacite para que nós possamos Te ser fiéis, cumprindo a Tua santa e soberana vontade. Eu oro, Senhor, por esta comunidade de fé e juntos oramos uns pelos outros. Pedimos, então, a Tua bênção para este novo dia, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fica bem, fica na bênção. Um forte abraço.